como que eu vou fazer o diagnóstico de dissecção de coronária. Então, vou citar aqui, primeiramente, óbvio, a angiografia é o exame principal, é o exame de escolha que a gente vai acabar solicitando. No cateterismo, muitas vezes, pelo aspecto, você vai conseguir cravar que é dissecção tipo 1, tipo 2, porque acaba juntando todos os dados do paciente, acaba tendo uma probabilidade muito alta, e até mesmo tipo 1 acaba fechando o diagnóstico mais fácil, sem nenhum outro exame, mas a gente pode lançar mão também de terapias complementares, como por exemplo o AIVUS e o OCT. Então, para quem não sabe, não está habituado, o AIVUS ele é ultrassom intravascular, intracoronariano, e que ele tem uma maior profundidade, conseguindo olhar bem então em artérias maiores, né? Mas ele tem uma menor resolução espacial, mas consegue diferenciar bem o que é a aterosclerose do que é a dissecção. A gente consegue medir muito bem qual é a extensão da falsa luz. Então, é um dos principais exames que a gente acaba utilizando nesse contexto de dissecção de coronária. Então, para quem está olhando a imagem, o sinal da seta é realmente onde tem a dissecção. Tá? Então, ali já é o falso lúmen. Já o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, também é um outro exame interessante de se utilizar. Ele tem uma maior resolução, tem uma maior... nisso ele acaba atingindo uma profundidade menor, mas ele consegue olhar muito melhor o endotélio, a camada íntima. Só que qual que é o problema? Para passar o OCT, por exemplo, eu tenho que passar um fio, eu tenho que injetar contraste e eu vou tracionando o fio ao longo da coronária depois para retirar, e aí eu vou mapeando a coronária inteira. Nisso que eu tenho que passar um fio guia, eu tenho que injetar contraste numa pressão, eu posso propagar o hematoma. Então, apesar de eu conseguir ter uma resolução melhor, inclusive, não é o exame de escolha porque tem o risco de agravar a dissecção. Então, isso pode nos ajudar mais, e vou comentar mais à frente, quando a gente tem um paciente que vai fazer uma angioplastia. E aí eu posso utilizar o OCT, o AIVUS, por exemplo, para ver o posicionamento melhor do meu stent, se as bordas estão bem expandidas, se não está subexpandido, se não estou entrando pelo falso lúmen, por exemplo, e estou expandindo o stent no lugar errado. Então ajuda bem nisso. Então OCT e AIVUS ajuda, talvez o AIVUS seja o principal aí, para a gente conseguir não piorar, não propagar ainda a dissecção. Tem um estudo com poucos pacientes, uma série de casos, mas assim, o OCT ele acabou agravando a dissecção em 8% dos casos. Antes da revisão estava dando uma lida nisso, mas também não houve nenhum desfecho adverso grave em relação a isso, tá? Mas apenas entender. Zé, mas e angiotomo de coronária? A gente tem feito cada vez mais angiotomo de coronárias no ambulatório, no paciente internado. É um exame que é não invasivo, né? É um exame que é legal, mas ele não tem uma sensibilidade muito boa, tá? Ele tem uma baixa resolução espacial. Ele não vai conseguir ver bem a dissecção de artérias finas, de artérias de calibre moderado. Ela vai ver bem, talvez, uma dissecção de uma artéria de calibre grande. Por exemplo, uma DA proximal, uma CD proximal. Isso pode ajudar, tá? Acontece que ela pode ajudar em outras formas também. Então, poxa, eu fiz um cateterismo, fiquei na dúvida de ser uma dissecção, peço uma angiotomo. Ok, pode ser que ele consiga cravar que tem uma dissecção ali. Mas pela fisiopatologia da doença, a maioria dos pacientes tem uma recuperação do endotélio em alguns dias. Então, se você demorar muito, pode ser que, se ele não pegou, ou é a sensibilidade que não está adequada, ou pode ser que já tenha recuperado o endotélio. Segundo ponto, como ela tem uma sensibilidade que não é alta, se você não conseguir cravar no exame da angiotomo que tenha dissecção, você não está descartando dissecção, ok, pessoal? Ele vai te ajudar se ele vier positivo. Quarto ponto, como que ela pode ser útil para a gente ver esse diagnóstico? Bom, claro, se vier um achado de dissecção, então pensar em pedir angiotomo talvez em casos de leito mais proximal, artérias de um calibre maior, e também pensando em ver se você encontra outras lesões ateroscleróticas ou score de cálcio, porque a gente está falando de um paciente que muito provavelmente vai ter um score de cálcio de 0, um score de cálcio baixo, não vai ter outras lesões coronarianas. Então, ajuda também, porque, olha, no CAT eu achei que podia ser uma dissecção tipo 3, né, que a gente comentou que pode mimetizar uma placa de ateroma. Mas eu fiz uma angiotomo e veio o score de cálcio de 0 e não veio nenhuma lesão obstrutiva. Então, será que aquilo ali que eu achei que era um ateroma não é uma dissecção tipo 3? Então ela ajuda também a ajudar a entender o contexto melhor. Então tem placas, tem outras placas, tem score de cálcio
também. Então, isso tudo acaba ajudando a gente a fazer esse diagnóstico. Mas recomendo, aí não é a principal recomendação, fazer angiotomo de coronária para o diagnóstico. Algumas pessoas usam no follow-up também, pensando que já possa ver melhor se o endotélio recuperou. Até porque a gente vai ter que fazer um outro cateterismo para ver se esse endotélio recuperou. Vai passar uma corda, pode ser que você machuque o endotélio, que propague hematoma. Então é uma forma não invasiva de você conseguir fazer o follow-up. É uma coisa interessante. Mas ainda assim, baixa resolução espacial não consegue nos auxiliar tanto. Então aqui tem duas imagens para quem está vendo o YouTube aqui, de dissecção, em que a gente acaba conseguindo ver assim um estreitamento na primeira imagem, no terço médio aí da DA, terço médio para distal já da DA, a gente consegue ver no CAT à direita e no angiotomo à esquerda um estreitamento discreto, mas vocês veem que ele perde sensibilidade, não é tão estreitado quanto no CAT. Tá? Então isso aí acaba perdendo um pouquinho. E depois no follow-up embaixo, que houve do mesmo paciente a recuperação e deu para ver uma melhora ali do estreitamento discreta, mas houve uma melhora do estreitamento pelo angiotomo, mostrando a reepitelização do endotélio. E quais são as principais artérias acometidas aqui então na dissecção de coronária, pessoal? Geralmente a gente vai acabar tendo na coronária esquerda, DA, ICX e tronco, os principais casos que a gente vê. Então, se vocês forem ver aqui nessa revisão da SOL, cerca de mais de 75% dos casos ou era DA ou era CX. Tronco mesmo, pouquíssimos casos, coronária direita também pouquíssimos casos, tá? 20% dos casos era coronária esquerda, quase 80% dos casos era de coronária esquerda, tá? Então, perdão, coronária direita 20%, o resto é coronária esquerda. E a maioria deles acaba se apresentando como uma síndrome coronariana aguda, como a gente comentou, e uma boa parte deles também com artéria aberta, tá? Então, a maioria deles acabam ficando no diagnóstico aí de uma dissecção tipo 2, como a que eu mostrei para vocês, tanto faz se 2A ou 2B, mas não é aquele falso lumen que você vê, e também não é aquela plaquinha marota ali que pode passar batida. Então, uma dissecção tipo 2 que tem um estreitamento e que pode voltar ao calibre original na parte mais distal ou pode continuar, né, numa redução abrupta do calibre e vai até o final do leito arterial com esse estreitamento. Então, é a mais comum. E a maioria das vezes é um fluxo time 3. Para quem não está habituado, o fluxo time 3 seria um fluxo muito bom. O fluxo time 0 é um fluxo ausência de fluxo e o time 3 é um fluxo bom. Então, na maioria das vezes, por mais que tenha sido um quadro de supra, a artéria está aberta e geralmente é DA e CX as principais e o principal tipo de dissecção é o tipo 2. Aqui um artigo de um amigo meu, do Dr. Lucas Lentini, que já fez um podcast aqui com a gente sobre minhoca. E aqui é uma sugestão para lugares que a gente acaba não tendo amplamente disponível IVOS ou ACT, é uma sugestão de abordagem para pensar em dissecção de coronária que eu acho muito prática também. Então, tem uma suspeita de dissecção de coronária? Vai para o CAT. Beleza. O diagnóstico é certeiro? É uma dissecção tipo 1 clássica ou um tipo 2 muito que não deixa nenhuma dúvida, por exemplo? Tem uma tortuosidade das artérias, por exemplo, que é uma coisa que acontece nesses pacientes também. Ou você tem uma displasia fibromuscular já documentada. Então, se você tem uma suspeita, uma recomendação, se você tem uma suspeita de dissecção, você tem que olhar da pelve ao pescoço esse paciente depois. Tá? Então, para você procurar ativamente displasia fibromuscular. Então, se você quiser, injeta, faz artéria renal para ver se tem displasia, ou faz uma angiotomografia também, cervical, tórax e abdômen, pensando em avaliar as principais artérias para ver se há tortuosidade, se há displasia fibromuscular. Então, o primeiro passo é matar rápido o diagnóstico. Tem uma dissecção tipo 1 ou um tipo 2 que não deixa dúvida, tá feito o diagnóstico de dissecção, que a gente chama de SCAD, que é de dissecção espontânea de artérias coronárias. Não ficou fácil, né? Não tá muito na cara que a gente tem. Aí, uma coisa que a gente pode tentar fazer é o CCTA, que é angiotomo de coronária. Lembrando que ela vai ser útil nas lesões proximais, se você tiver dúvida, não vai ficar pedindo para todo mundo também. E se o calibre do vaso tiver mais do que 2,5 milímetros, que aí você consegue ter uma sensibilidade boa para pegar. Uso de nitroglicerina intracoronariano, na dúvida se é um vasoespasmo, por exemplo, isso pode deixar mais ainda no tipo 2, que a gente acaba tendo um estreitamento do vaso, ou até no tipo 3, que é uma coisa mais focal, mas mais no tipo 2. E aí a gente acaba, dessa forma, já descartando um vasoespasmo como um diagnóstico diferencial.
A Ivusol ACT a gente já comentou também, é uma opção útil, ainda mais se for um paciente que vai para angioplastia, a gente vai comentar aí as suspeitas, tá? E repetir o CAT ou o angiotomo em 4 a 6 semanas e fazer um diagnóstico retrospectivo. Você viu uma lesão, ficou na dúvida, angiotomo não conseguiu flagrar, não achou displasia fibromuscular, é um paciente que você viu uma lesão que não foi tratada, mas há uma suspeita de dissecção. Você pode repetir isso em 4 a 6 semanas, que é o tempo médio em que 90% aí dos pacientes recuperam seu endotélio, e ver se há uma melhora de uma forma retrospectiva, né? Então, olha, melhorou aquela lesão, muito provavelmente aquilo, já que não foi tratado, não era um vasoespasmo, isso daí era uma dissecção de coronária. Então, de uma forma retrospectiva. E lembrar aqui à direita os achados da fibrodisplasia muscular. Então, aqui a gente tem uma arteriografia de artéria renal, né, já foi feito no mesmo evento do cateterismo, que viu esses sinais aí de colar de contas aqui na artéria renal. Também embaixo é visto na angiotomo de aorta abdominal, com a parte das artérias renais. E aqui na imagem no canto superior direito, uma displasia fibromuscular em carótida também. Então, acabar procurando, porque você provavelmente vai acabar achando. Tem algumas séries de estudos que contam mais de 60% dos casos com associação com fibrodisplasia muscular em algum outro leito arterial. Outras dicas úteis para o diagnóstico aqui, que é um artigo da Nature que saiu esse ano, é o que a gente já martelou muito, mas de uma forma mais prática. A aterosclerose, gente, é uma doença que está relacionada com turbilhonamento do fluxo sanguíneo, bifurcação. Então, muitas vezes a gente vai encontrar lesões ateroscleróticas em leito mais proximal, em bifurcação. Já a lesão da dissecção vai ser no terço médio para distal, fugindo um pouco daí do normal, né? Que a gente acaba tendo. Beleza, eu vi uma lesão que eu acho que é a lesão culpada da dissecção. Como é que estão as outras lesões? Geralmente elas não vão ter doença aterosclerótica, porque é um doente que não tem fator de risco. Então, normalmente, as outras artérias vão estar sadias. Já no paciente que tem aterosclerose, é uma doença sistêmica. É um paciente que já vai ter outras obstruções coronarianas, geralmente. Na dissecção, é um paciente que não vai ter calcificação, né? Na aterosclerose já vai ter. Vai ter mais tortuosidade nos pacientes com dissecção do que nos pacientes sem dissecção. A lesão geralmente ela é mais comprida na dissecção, não é uma placa tão grande como na aterosclerose. É uma placa maior do que da aterosclerose, melhor dizendo, né? Então a gente tem uma placa, né, uma lesão de comprimento pelo menos maior que 10 milímetros. E isso acaba diferenciando um pouco da doença aterosclerótica. Para quem já viu e estudou sobre transplante cardíaco, é mais ou menos o raciocínio que a gente vê na doença vascular do enxerto. Então, é mais médio para distal, não pega bifurcação, não pega proximal. Geralmente é uma lesão mais comprida do que da aterosclerótica. Não necessariamente está envolvido com calcificação, porque não deu tempo. Tá? Então, é mais ou menos aí o diagnóstico diferencial também.